Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estamos hoje com Luiz Fernando Fontes Teixeira. É um prazer estar com ele. Ele tem uma longa tradição aqui no programa e no projeto, já colaborou ativamente. Luiz Fernando é bacharel, mestre e doutor em filosofia. Atualmente está fazendo seu pós-doutorado junto ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp, né? Bom, Luiz, obrigado, então, pela tua presença. E a ideia é conversar um pouco sobre filosofia japonesa e alguns conceitos ou concepções que brotam daí, especialmente numa perspectiva estética e metafísica, né? E, enfim, começar a pensar um pouco desde aquela perspectiva do habitar e do inabitual, né? Um tema que nos reuniu há pouco tempo, bom, não tão pouco tempo, foi em junho, mas está perto ainda do nosso colóquio de metafísica aqui, onde você apresentou um trabalho sobre o wabi-sabi e essa ressonância desse conceito dentro da construção dos jardins de pedra, dos jardins japoneses. Então, gostaria um pouco de encaminhar essa discussão, você pode ir nos conduzindo. Você hoje será o nosso guia, né? Eu já venho há anos trabalhando nesse diálogo, né? Interfilosófico do pensamento oriental, japonês, e também com a metafísica ocidental, né? Desde o teu mestrado, o teu doutorado foi isso. Então, também fico muito satisfeito em saber que você continua por esse caminho e apresentando trabalhos tão interessantes. Então, bem-vindo, Luiz. Por onde começamos? Muito obrigado, professor. É uma longa jornada mesmo, de fato, tanto no estudo da filosofia japonesa, da filosofia intercultural e do café filosófico. É curioso. Aliás, é impressionante ver como o projeto se mantém e se sustenta ano após ano e o quanto isso enriquece o debate, não só filosófico, mas acadêmico e cultural, né? Eu acompanho sempre que posso e eu vejo um trabalho de extensão para muito além da discussão acadêmica, e eu acho que isso é muito importante, sobretudo atualmente, né? Essa história é curioso isso, mas como é que começa isso, né? Eu me lembro que assim que eu ingressei na graduação em filosofia na UFRN, logo no primeiro dia de aula, eu não sei se você conhece essa história, mas logo no primeiro dia de aula, um aluno, também calouro como eu, levantou a mão e perguntou: mas e a filosofia oriental? E o professor, que era responsável por essa primeira aula, virou e falou: não, esse papo de filosofia oriental, isso não existe. Filosofia grega, filosofia nasce na Grécia. Na época eu tinha o quê? 17 anos, eu falei, bom, ele deve ter razão, não sou eu que vou contrariar, alguém já com os cabelos brancos deve estar falando uma coisa muito sensata. E algum tempo depois eu fui apresentado por um curso seu ao diálogo entre Heidegger e um japonês que está no Unterwegs zur Sprache, né, no caminho da linguagem. E aquilo para mim foi a melhor descoberta possível, porque eu achava uma coisa tão inapropriada para o nosso contexto aqui no canto do mundo, trabalhar com conceitos tão europeizados, né? Como é que se bate um escanteio com conceitos tão europeus, né? E a gente aqui no canto do mundo tentando se virar com isso. Hoje em dia eu me lembro dessa primeira aula que eu tive, eu penso, meu Deus, que bobagem, como alguém pode ser tão fechado, ter uma cabeça tão fechada. E tudo começa com esse diálogo do Heidegger com os japoneses, e foi um trabalho que, sob a sua orientação, para quem não sabe, mas foi se desenvolvendo não apenas do ponto de vista de um estudo do que é a filosofia japonesa, mas de que maneira é possível dialogar com essa filosofia a partir do que nós temos por aqui. E é aí que o neoplatonismo cumpriu uma função muito importante, sobretudo na tese, né?
Uhum. Acho que isso é do que a gente discutiu, né, no colóquio de metafísica, que foi muito interessante, a história do habitar e do inabitual. Isso foi um tema que eu cheguei meio que por acaso, não tinha intenção de chegar aí. O que aconteceu? Em um determinado momento, eu decidi trabalhar com as estruturas narrativas das filosofias do Extremo Oriente, né? E eu comecei a trabalhar com isso sob orientação da professora Cecília Cavaleiro de Macedo, na Universidade Federal de São Paulo, né? Tentando entender de que forma essas narrativas elas conseguem ultrapassar os limites da linguagem por meio de metáforas, de metonímias, enfim, imagens, de uma série de coisas. E aí começou a entrar um problema muito sério, que é um certo hibridismo cultural que existe no Japão, né? Que é uma coisa que possui uma cultura nativa, uma cultura folk tradicional, possui uma influência gigantesca da cultura chinesa e possui uma influência gigantesca também da cultura indiana. E aí, a partir do século XIX, passagem para o XX também da Europa. Ou seja, aquilo é uma salada que você olha e fala, meu Deus, de onde vieram todas essas coisas? Não sei. Mas o mais legal disso é que quando eu penso no Brasil, eu vejo uma coisa um pouco parecida. É uma mistura de tantas culturas e tantos matizes e tantas cores e coisas que fazem com que a gente pense, bom, será que o caminho é mesmo aquele que os europeus nos apresentaram ou será que existem outras possibilidades de se pensar? Esse conceito do Wabi-Sabi, por exemplo, sobre o qual nós conversamos no colóquio de metafísica, é um conceito que é tradicionalmente japonês, mas que vem, sobretudo, de um diálogo da cultura, né? De um diálogo da cultura com a necessidade de se expressar e se manifestar diante de outras culturas. Vamos lembrar que a China invade o Japão, e o Japão invade territórios chineses, e aquilo vira uma bagunça só, né? E esses termos, isoladamente, wabi e sabi, eles surgem para nomear algumas características particulares no que diz respeito à estética japonesa. E a questão é, bom, então, existe estética no Japão? Essa é a pergunta que o Heidegger faz no diálogo, né? Os japoneses precisam de estética? Precisam de metafísica? Aí você vê, interessante, Luiz, para não perder um pouco essa indicação que você me deu, que é essa presença, o lugar de Heidegger nesse diálogo multicultural ou de pensamento. O Heidegger, claro, tem um diálogo com o japonês, esse é muito importante e curioso, né? Mas também em outros lugares. Agora, mesmo se foi na superação da metafísica, em algum dessas conferências, que ele fala que ainda chegará um momento em que perceberemos que a confrontação com o pensamento asiático é inevitável. Então, é interessante porque o próprio Heidegger diz, olha, isso não é que vamos europeizar o Japão, de algum modo também o Oriente, né? Mas como se o Oriente pudesse, não sei como ser uma recepção inovadora do que, sobretudo, o pensamento do próprio Heidegger, mas de algum modo, ou seja, é pelo caráter híbrido que você está indicando, né? De que maneira, qual é a formação desse povo, né? Como é que esses elementos chineses, indianos se fazem presentes e ocidentais a partir de certo momento, né? Sim. Então, o Heidegger indica esse confronto quase como inevitável, né? Não só Sim. com o atual, todas as referências depois de Heidegger ao Oriente e tudo mais, né? Então, é bem curioso esse lugar de Heidegger, não vou dizer que passa despercebido, mas que talvez não seja tão evidente ou público, né? Essa questão da relação de Heidegger com o Oriente mesmo. Né? No fundo, o Heidegger ele deu lugar para uma coisa que já estava circulando desde Leibniz na Europa, mas ninguém se falava sobre isso, né? Ninguém tinha ali vou dizer a coragem, né, de se pronunciar sobre o Oriente no meio de um debate acadêmico, universitário. O fato do Heidegger ter sido, de certa forma,
excomungado durante um período da comunidade acadêmica, favoreceu muito para que ele ganhasse um pouco mais de liberdade. Eu recentemente li um livro cujo autor agora não me lembro, que falava sobre Heidegger, Cassirer e Walter Benjamin, Tempos de Mágicos, algo assim, um best-seller, né? Onde falava sobre essa questão da relação entre Heidegger e os japoneses, né? Só que o autor deu algumas informações erradas, equivocadas sobre isso, né? Mas ele tocou num ponto que é interessante. De fato, a influência dos japoneses e da filosofia chinesa em Heidegger foi muito grande. Foi muito grande. Então, por exemplo, você tem um autor como o Imamichi, que é um cara que ele escreve como se chama isso? Um memoir, uma memória do seu caminho acadêmico, e ele conta um episódio no qual Heidegger foi presenteado por um dos seus alunos japoneses com uma edição do Zhuangzi, um clássico da filosofia chinesa, né, da filosofia chinesa antiga. E depois esse aluno, que fica muito chateado porque ele lê Tempo, ele fala, poxa vida, ele tirou esse conceito de In der Welt Seins, de ser no mundo, do Zhuangzi, ele nem citou. E ele acusa o Heidegger de ser um ladrão de ideias da filosofia chinesa. Mas o que acontece do ponto de vista cultural? É claro que ele é um ladrão de ideias, e todos são ladrões de ideias na história da filosofia, né? A história da filosofia é isso. Mas o que acontece? Você tem duas grandes bases na filosofia asiática. A gente fala em filosofia oriental, mas filosofia oriental já não é um termo muito apropriado, porque, no fundo, é Oriente em relação a quê, né? A Índia é ocidental para os chineses, então, e oriental para nós. Então, Oriente e Ocidente são dois conceitos terríveis. Mas a gente tem essas duas grandes bases filosóficas na Ásia, que são a Índia e a China. A China, ela é particularmente interessante porque, em função de uma condição geográfica, a filosofia chinesa ela se desenvolve sem influência de culturas externas. Porque a China estava isolada, então em cima você tinha um deserto, do lado você tinha os Himalaias, do outro lado você tinha o mar, então os chineses não tinham contato com muita gente quando a filosofia chinesa clássica, a gente está falando aí dos séculos 7 até o 4º, 3º, antes da Era Comum, começou a aparecer, né? Isso trouxe uma característica muito particular e fez com que a filosofia chinesa fosse muito expressiva. E essa filosofia ela vai chegar no Japão. O que é mais importante da gente entender no que diz respeito a essa base filosófica? Que os chineses eles estão preocupados com alguns problemas que não são os mesmos que aqueles que os filósofos gregos estão preocupados. Por exemplo, o problema da verdade é um problema, talvez, se não central, um dos mais importantes da história da filosofia grega e europeia, né, de matiz grego. Isso não pode nem aí com a verdade. A verdade não é um problema para a filosofia chinesa. Né? No caso específico da tradição daoísta, que é a tradição com a qual Heidegger tem esse contato, Zhuangzi é um escritor daoísta, qual era a preocupação ali? A preocupação era o que funcionava melhor. Qual era o caminho mais eficiente? Que é o título da obra clássica da filosofia daoísta, o Dao De Jing. O caminho, os escritos sobre o caminho eficiente. Da eficiência mostra que a preocupação deles não é bem o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, mas é como funciona. E se a gente olha para a China hoje, a gente vê que eles sabem fazer funcionar. Esse é o grande lance então, você ouve discursos como a China, esse país comunista, pero no mucho. Esse país socialista, mais ou menos. Então, essa autenticidade não é um problema para eles. Eles têm uma outra questão. Quando isso chega no Japão, isso dialoga com a outra base da filosofia indiana. Porque o budismo passa pela China, chega até o Japão também. O budismo vem da Índia. E aí eles começam a colocar em diálogo questões que são, na verdade, muito díspares, mas que podem ser colocadas em conjunto.
que é uma questão sobre a maneira como você consegue assumir a vacuidade como um princípio, assumir um estado no qual você consegue apartar todas as coisas e se focar em uma coisa só. E isso é eficiente. Não, aí, Luiz, só para eu vou te pedir um parêntese, no sentido de pensar um pouco, coisa que você já fez com o seu trabalho, é que há noções, você falou na vacuidade, no apartar o mundo, e que permite um diálogo muito pleno entre o que seria o pensamento místico o budista, a mística budista, se quiser só pensar no Zen também, sim, com a mística, por exemplo, renana, o cristão de modo geral, mais de viés neoplatônico, por exemplo, né? E pensar uma metafísica da negatividade, né, que pode unificar esses pensamentos, né? Isso é algo que você trabalhou, não sei se você quer comentar sobre isso, mas é porque é importante também ver que há coisas no chamado Oriente, em relação a quem, em relação a nós mesmos, né, que permitem um diálogo, mas assim, em bases metafísicas outras, né? Ainda pensando em Heidegger, ou seja, uma outra metafísica que não é essa que foi germinada desde os antigos, né? Então, isso é uma coisa interessante de pensar, né? Como você, ao falar sobre o pensamento oriental, o Zen budismo, de algum modo, se alguém não estivesse ouvindo toda a nossa conversa, esse cara está falando de quê? Da mística de Mestre Eckhart, por exemplo, né? Porque você está eu não sei como é que você vê isso, mas os dois se encontram desde os trabalhos de Suzuki e tudo mais que a gente já conhecia largamente, né? Esse diálogo é muito possível, né? E é estranho também, né? Como é que duas tradições tão afastadas se encontram em conceitos e podem partilhar conceitos ou concepções, né? Sobre o mundo, sobre a divindade, enfim. Aí que tá. Por ter sido seu orientando, o dia que eu descobri que existia no Oriente algo muito semelhante ao que existia na mística renana, na mística cristã, eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas isso é fascinante. Hoje em dia eu penso o contrário. O fascinante é que isso tenha acontecido na Europa, porque lá já era um princípio, né? E o fascinante, o mais bizarro dessa situação é que as pessoas desconheçam ou ignorem completamente o que é essa tradição da negatividade, né? Que isso tem um espaço muito pequeno nas discussões filosóficas. Do ponto de vista desse diálogo, algumas coisas demandam um certo cuidado. O Suzuki, por exemplo, a maioria das pessoas que entram em contato com o budismo entra em contato via Suzuki, né? Suzuki, para quem não sabe, foi um monge e um intelectual, um escritor que escreveu pela primeira vez do ponto de vista de alguém que era um monge zen budista sobre o zen, em inglês, para tornar isso acessível para as pessoas nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então é um trabalho muito valioso do ponto de vista do pontapé inicial. Do ponto de vista do rigor acadêmico, ele escorrega bastante e ele simplifica muito as coisas, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente pensa, por exemplo, que existe uma coisa que a gente chama de... e aí vamos entrar no porquê negatividade, né? Que a gente chama de metáfora conceitual primária. O que é uma metáfora conceitual primária? É uma certa base que a gente tem, que diz da nossa maneira de pensar e falar. Então, se você fala na metáfora conceitual primária do mundo europeizado, você fala da metáfora do olhar, do ver, da clareza. Você viu isso? Você está vendo o que está acontecendo? Ficou claro para você? Então, de certa forma, o saber está sempre vinculado a um tipo de ver. Na cultura oriental, nem sempre é assim. Então, se a gente pensa em China, por exemplo, essa metáfora conceitual primária é o Tao, caminho. Mas é o caminho caminhar, não um caminho estático. Por ser um caminhar, por não ser estático, você não tem como apreender aquilo
ponto de vista ontológico mesmo, hein? Você não tem como aprender aquilo enquanto aquilo é. Aquilo está sendo e deixará de ser. Se aquilo está sendo e deixará de ser, qual é o princípio que nós assumimos, então, aquele que vai nos orientar? Um que não é, um que não está sendo, um que nunca vai ser, um que nunca foi. Nesse sentido, a gente tem um diálogo muito interessante com a negatividade. Eu acho que esse é o grande ponto. E aí eu acho que também pode se incluir o próprio Heidegger, né, nessa linha da negatividade, como fundo que reúne. Sim. Não é porque também o Heidegger, é verdade, ele se interessou sempre pelo daoísmo, já seja o Zhuang Tzu, o Lao Tse, e também teve relações pessoais, né, com japoneses e também que eram budistas. Tem aquela história até daquele monge tailandês, né, que levou Heidegger para um programa de televisão, né? Sim. Então, claro, aí tem até a ideia de que Heidegger queria traduzir o Tao Te Ching, chegou a rascunhar algumas traduções, né? Então, claro, tem essa relação toda. Mas tudo bem, mas era um parêntese só para a gente não perder de vista que a gente estava meio que tentando pensar com você o que seria o wasabi, né? Talvez se pudesse nos indicar um pouco essas raízes etimológicas da palavra, para entender um pouco como é que isso seria na estética, né? Porque a gente sabe que o wasabi é essa ideia de transitoriedade ou impermanência, né? Ao mesmo tempo uma certa imperfeição, ou seja, isso que você fala do caminho que nunca, que já não foi, nunca esteve, não tem um caminho perfeito, no sentido de um caminho perfazido e completado, estamos sempre lançando-nos no caminho, abrindo, mais uma vez, essa metáfora do Holzweg, do Heidegger, né? Esses caminhos da floresta que vão se abrindo. Esse prelúdio é muito bom justamente por conta disso, né? Porque, no fundo, quando a cultura chinesa e a filosofia chinesa entram em contato com o Japão, vários elementos são absorvidos, entre eles a cultura do chá, né? E a cultura do chá é uma das coisas mais importantes que existe na cultura chinesa, tanto que se você perguntar para um chinês qual é o melhor chá da China, sempre vai ser o chá da região dele, né? Existe assim um apreço muito grande, e quando isso se constrói no Japão também como uma tradição cerimoniosa, constrói-se aquilo que se chama de caminho do chá, o chá no yu em japonês. Nesse contexto, o termo wabi começa a aparecer pela primeira vez. Qual é a tradução direta do wabi, por exemplo? Não tem muito como traduzir, assim como não tem como traduzir iki. Mas ele fala disso, de uma espécie de uma transitoriedade. Como é que funciona uma cerimônia do chá para quem não está familiarizado? Em geral, você começa com o anfitrião preparando um chá mais espesso, né? Um momento onde todo mundo fica em silêncio, ele serve alguma coisa para comer, ou coisa do tipo, e ele passa essa tigela de chá de mão em mão, e as pessoas vão tomando em silêncio. Logo em seguida desse prelúdio, que eles chamam de jo, chega um momento que eles chamam de ha, que é o corte, que é onde as pessoas, ele prepara um chá um pouco mais diluído, mais fácil de beber, distribui para as pessoas, e as pessoas conversam e se descontraem um pouco mais, até o momento que é o kyu, que é a finalização, né? A repentina finalização da cerimônia, no qual as pessoas, enfim, celebram aquela cerimônia e se retiram. Essa transitoriedade e a atenção que é dada para cada momento dessa cerimônia é o que vai nomear um certo tipo de estar no mundo, um certo tipo de estar no mundo que é estético, porque fala de uma espécie de um salvaguardar a transitoriedade da cerimônia e de dar atenção a isso que é transitório, a isso que é impermanente. Já o termo sabe, ele tem uma origem... Luiz, aí eu acho interessante que você coloca assim, na verdade ali a cerimônia do chá é apenas aquecer a água, preparar o chá e beber, né? É só isso, né?
É só isso. Mas esse é o ponto. Só isso é coisa pra caramba. Essa simplicidade, como ela pode ser extraordinária, né? Eu sempre dou o mesmo exemplo, e quem me ouve falar já deve estar de saco cheio desse exemplo, mas tenta cozinhar sem prestar atenção no que você está fazendo. Vai ver o que vai dar. Não vai ser. Não vai ficar boa a comida. Se você quer cozinhar, você tem que prestar atenção, você tem que deixar de lado os boletos que você tem que pagar, as aulas que você tem que preparar, as provas que você tem que corrigir, você tem que tirar tudo da sua cabeça e simplesmente cozinhar. É pegar o na panela, né? Tem que ter um cuidado. Não, apesar do ramen ter sido inventado pelos japoneses, não é o método Nissin Myojo que vai funcionar. Tá? Tem que, de fato, lavar o arroz com cuidado, cortar os legumes com toda a atenção do mundo, como se aquilo fosse a última coisa que você fosse fazer na sua vida. Isso é muito importante, porque se você consegue aplicar isso a tudo o que você faz, você não tem mais motivo para se preocupar. Porque todas as preocupações são deixadas de lado. Você se foca só no que você está fazendo. Essa é a beleza do Zen, no fundo, né? É só ferver a água e beber o chá, assim como o Zazen é simplesmente se sentar em meditação. É simplesmente um pouco difícil, mas ok, a ideia é isso. É quanto mais simples, mais difícil de você se dedicar só àquilo. Quem disse que o simples é mais fácil, né? Não, pelo contrário. E você prestar atenção, isso é uma coisa que está muito na moda, né? A história do mindfulness, que é mais uma praga New Age, né? Que esteja o mindfulness no ambiente de trabalho, o mindfulness nos recursos humanos, cara. Não, mas isso me parece um pouco essa apropriação que vem acontecendo do Oriente, por exemplo, né? E nisso disso também se tira o budismo como algo que pode ser comercializado, né? Eu até brinco que o Zen budismo no Ocidente está se transformando no selfie-budismo, né? As pessoas fazem fotos, meditando, estou aqui com a monja, ou por aí. Ou seja, e aí me parece que exatamente isso que a gente está falando agora aqui, né? Esse cuidado, essa atenção, cai numa certa superficialidade, né? Dessa compreensão mesmo que avassala tudo, né? Que toma tudo para si. Então, até mesmo isso está sendo tomado, né? Está sendo tomado de uma maneira horrível. Eu me proibi de falar de monges e monjas aqui do Brasil para não levar bambuzada na cabeça, mas assim, de fato você vê coisas que são única e exclusivamente isso, né? O cultivo de um self, de um eu, que é completamente oposto a tudo que se propõe. Quando você chega um pouco mais para frente na história do Japão, a gente está falando aí já em século XVI, depois da Era Comum, você tem uma tradição de construção desses termos um pouco mais refinadas. Mas antes disso, aparece o termo sabe. O termo sabe, ele aparece ali naquele período que a gente chama de período clássico do Japão, que para nós aqui seria como se fosse a Idade Média, cronologicamente, mas para eles é como se fosse a Antiguidade Clássica ainda, né, que são os períodos Asuka, Nara e Heian. A partir daí surge uma série de incentivos à publicação de escritos, de poemas, de ideias, porque antes disso o Japão não tinha escrita. Eles começaram a escrever usando os kanji, os caracteres chineses. Só depois que eles começaram a desenvolver os próprios alfabetos. E é nesse período que acontecem algumas coisas curiosas. Por exemplo, as mulheres não eram proibidas de escrever, mas elas eram proibidas de escrever usando os ideogramas, os kanji. Elas só podiam escrever, porque isso era a escrita oficial, e a escrita oficial era dos homens. Então elas tinham que escrever no alfabeto fonético, no hiragana. Como não tinha palavra o suficiente, as mulheres daquela época começaram a inventar termos e a construir imagens, dentre elas Murasaki Shikibu, por exemplo, que escreve o conto de Genji, que é uma das grandes obras da literatura japonesa,
e aí a gente está falando um pouco mais para frente, período Kamakura, já é a Idade Média, a partir do século XII, XIII. São elas que constroem o idioma japonês, assim como Eckhart constrói o alemão, trazendo palavras para conseguir expressar em alemão aquilo que só estava em latim, por exemplo. Né? No Japão são as mulheres que fazem isso, por incrível que pareça. Nesse contexto de registro das obras poéticas e filosóficas do Japão, da Antiguidade Clássica e da Idade Média, que o termo sabe se consolida como uma espécie de uma solidão avassaladora, de uma ruína, o exemplo que, se eu não me engano, eu cito nesse texto, eu devia ter imprimido esse texto, mas eu acabei esquecendo, é o exemplo do Kakinomoto, né, que ele fala que passa por uma cidade, pela capital de Omi, se eu não me engano, em ruínas, e ele encontra a cidade totalmente destruída, e ele diz que ele está carregado de tristeza, né? Mirebasa Bichin. Luiz, acho que você citou essa passagem, quando a tradução como o coração pesado de tristeza. Isso. É isso? Aí, exatamente. É exatamente essa passagem. E nessa passagem você tem bem uma ideia do que é o poder da transitoriedade nessa história e o quanto que as ruínas são importantes. Porque o que acontece? A ruína, ela é a marca da passagem do tempo. E é em torno da marca da passagem do tempo que vai se construir a estética japonesa e que vai se construir o modo de habitar japonês. Então, quando você pensa no wabi-sabi, você está falando de uma estética que preserva sobretudo isso. A impermanência e a transitoriedade das coisas e a imperfeição das coisas. É essa ruína, é essa coisa quebrada, é a xícara que tem uma lasquinha, é a pátina no móvel de madeira. São pequenas coisas que vão mostrando que aquilo ali faz muito tempo. Não, entendo. Porque essa coisa da ruína, realmente ela expressa, né? De algum modo, ela dá plasticidade a essa transitoriedade, a essa impermanência. Né? E aí você falando das pequenas ranhuras de uma xícara antiga, as pessoas não admitem hoje sequer as rugas no rosto da pessoa, não admitem suas próprias rugas. Imagina como é que podemos pensar uma estética que contribua, que corresponda, né, a isso que no Japão, né, de algum modo, a gente está falando sobre isso agora, né? Ou seja, estamos muito longe disso, né? Muito longe. Não que no Japão também não e no Oriente não existe uma cultura da imagem muito forte, né? Existe demais. Tanto que as melhores maquiagens do mundo são todas coreanas, japonesas e o caramba. Mas, de fato, não admitimos as cicatrizes que carregamos, né? Isso é de uma negação terrível. Sabe que nos últimos tempos eu venho lendo muito sobre arquitetura, e agora não estou lembrando, mas um teórico desse dizia o seguinte: às vezes a cidade é composta de rugas e de cicatrizes. As rugas vão ganhando com o tempo, né, uma certa familiaridade, a gente reconhece a cidade por estas rugas, né? Já as cicatrizes são traçados mal feitos, né, que ficam lá, né? A gente vira e mexe, as cidades se submetem a construções urbanas, ou implantação de avenidas, ou no caso de São Paulo, o minhocão, não sabem o que fazer. Eu ia falar isso agora, a cicatriz de São Paulo é o minhocão, é isso. O Rio de Janeiro tinha perimetral também, que parece que derrubaram, enfim. E é isso, né? Essa distinção de cicatriz, enfim. De qualquer forma, todas elas indicam um pouco esse caráter de ruína, né? E como a ruína ganha, não é só algo que caiu com o tempo, né? Que sobrou. Né? É um pouco essa coisa de o que as ruínas podem nos dizer. Né? Você pensa no caso das ruínas gregas, no caso aqui dessas ruínas. No fim, talvez esse pensamento ainda já seja uma ruína. Né? Assim, uma forma de pensar que talvez seja até hoje algo que não vigora propriamente. Né? Não sei em casos muito específicos, mas não é essa compreensão ampla, né, do mundo. A gente está muito longe disso. E não só aqui, né? O próprio daoísmo, essas parábolas que o próprio Heidegger utiliza, a gente gosta dele, mas não tem essa coisa, né? A gente sabe o que está falando, né? Então,
Bom, mas é isso, continua. Eu gostei muito da distinção entre rugas e cicatrizes na cidade, na arquitetura. Essa eu não conhecia, eu achei sensacional. No fundo é isso, né? São traçados mal feitos, mas que falam da historicidade da cidade. É isso, né? Porque quando a gente está falando de wabi-sabi, a gente está falando de um conceito étnico, de um conceito que é tradicionalmente, que surgiu no Japão, né? E que foi desenvolvido do ponto de vista filosófico pelos japoneses. Né? Essa ideia desse étnico é, sobretudo, a historicidade do pensamento daquele povo. Né? Assim como nós temos aqui no Brasil, de uma forma um pouco atrapalhada e um pouco dispersa também, uma história e uma memória do nosso pensar. Né? E, no fundo, é isso. O Minhocão, ele rasga a cidade de São Paulo, ele é uma cicatriz, é terrível de olhar, é feio, e atualmente muito perigoso de passar por lá. Tentaram roubar meu celular lá outro dia. Mas é parte da história da cidade. Aquilo conta uma história da cidade e que sirva de alerta para nós. Isso. E no fim, o que a gente está conversando aqui sobre o habitar é isso. Olha, a gente vê só que uma habitação, como habitamos o mundo. E, de repente, você tem que conviver com um monstro urbano, porque, afinal, os carros têm que passar. E as pessoas já deram um assentimento a isso. É isso mesmo. É como aqui que querem duplicar essa avenida que passa aqui em Ponta Negra, Roberto Freire. Vamos duplicar. Quanto mais carro, melhor, né? E eu já diria o contrário. Não, diminuam. Deixem as coisas mais estreitas, que passem cada vez menos carros. As pessoas vão se livrar do carro. Sim. É aquela história que a gente conversava uma vez, né? Só o engarrafamento pode nos salvar, né? Só o engarrafamento pode nos salvar. É um pouco isso, né? Mas isso. Olha só. Ô, Luiz, olha só, tem mais uma imagem que você me falou, que eu acho muito interessante, que é essa ideia do juniper e da panela. Fala um pouquinho para ela sobre isso, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, dessas rugas, né? Sim. Que vão marcando as coisas que rodeiam o nosso mundo. O Andrew Juniper, ele é, na verdade, um galerista, né, que passou muito tempo no Japão e que se familiarizou com essa cultura do wabi-sabi. E ele publicou esse livrinho aqui, que a princípio eu achei que seria meia boca, mas é um livro excelente, que se chama Wabi-sabi, depois eu passo a referência direitinho, A Arte Japonesa da Impermanência. Não sei se tem traduzido para o português. Mas ele conta justamente, ele abre o livro, antes de explicar o que é o wabi-sabi, dizendo que em um determinado momento ele estava na Turquia e que numa loja de antiguidades ele encontrou uma panela. E ele olhou aquela panela e falou, o wabi-sabi aqui. Essa aqui, ela tem essa coisa diferente, essa marca do tempo, esse registro da impermanência. Só que como é que ele explica isso? Ele fala, não tenho muito como explicar o que é isso. Era uma panela dentre tantas outras, mas aquela tinha alguma coisa diferente. Então, quando você fala quando você de estética europeia, você fala em algo belo, é muito fácil de você definir de forma objetiva, né? É aprazível ao ajuizamento, algo sublime é conflitante para as faculdades. Mas o wabi-sabi não tem muito. Quando você fala assim, o wabi-sabi, você está falando de uma coisa que não tem uma definição objetiva. No caso do Juniper, aquela panela, ela tinha alguma coisa de wabi-sabi que era da ordem de uma transitoriedade, que era da ordem de uma impermanência, que era da ordem de uma imperfeição, que fazia com que ela fosse uma panela completamente diferente. E quem adquire essa habilidade de enxergar o wabi-sabi, que não está restrito aos japoneses, tá? É um conceito ético, mas é possível aprender, né? É possível entender do que se trata. Olha, pode fazer um bom dinheiro por aí nos antiquários procurando objetos e coisas nas quais há o wabi-sabi. O problema é que também, aqui no mundo do capital, o vintage também pode confundir as pessoas, né? Pode, mas hoje em dia é mais fácil porque a pátina saiu de moda. Mas a pátina era muito moda nos anos 90. E a pátina era isso. Uma das traduções possíveis de sabe
pátina. Eu falei de rusticidade, e eu me lembro que teve até uma pergunta, se eu não me engano, da professora Gisele Amaral, se esse rústico tinha a ver com uma coisa do campo e tal, mas eu me referia, na verdade, ao rust, que é o enferrujado, né? A pátina é um enferrujar com o tempo. E na década de 90 era moda mandar fazer a pátina no coisa horrível. Coisa ridícula, né? Não, mas até hoje acho, viu, Luiz? Infelizmente. Mas, Luiz, antes da gente concluir, eu queria que você fizesse uma breve reflexão sobre os jardins de pedra e como é que o wasabi pode... Como precisamos de um olhar, talvez treinado, né, exercitado nisso que seria essa estética do wasabi, né? A partir desse exemplo dos jardins de pedra japonês, que é algo, acho que uma coisa bastante difundida, né? Também comercializada em miniaturas, em pequenas proporções, né? Mas, enfim, de que maneira é que esse lugar que se abre a partir do paisagismo, a partir do wasabi, né? De algum modo relaciona o inabitual com o próprio habitar? O que está em jogo nesses jardins de pedra? Sim, esse era o argumento todo do texto, né? No fundo, vamos primeiro lembrar que existe uma cultura de adoração à pedra que nasce na China também e depois vai para o Japão, porque a pedra é isso. As marcas temporais da pedra são as marcas mais expressivas do que é a temporalidade. Depois dizem que os chineses não pensavam no tempo, isso é uma bobagem gigantesca. Mas, no fundo, o que mais difícil de ficar marcado pelo tempo do que a pedra, do que a rocha. Então, ela cumpre uma função muito especial na cultura chinesa e na cultura japonesa. Os jardins de pedra, para quem não conhece, bom, quem quiser dar um Google e procurar jardins de pedra Zen, você vai achar um monte. Quem supervisionou o meu trabalho lá fora de doutorado, o professor Graham Parkes, ele era um arquiteto de jardins de pedra, ele fez o Jardim de Pedra da Universidade de Cork, na Irlanda, consiste basicamente na ideia de que tudo que é construído em torno da pedra que ali está disposta, como ela está disposta, e você respeita a posição dessa pedra para construir o jardim a partir da posição dessa pedra, que é o que existe de mais importante, que é o que conta a passagem do tempo e que nos lembra do fato de que nós também vamos passar. Por mais inabitual que seja esse habitar, por mais estranho que seja você construir tudo em volta de um grande rochedo que está ali, de uma pedra gigantesca, tudo vai girar em torno disso? Tudo vai girar em torno disso. É assim que se constrói, é assim que o arquiteto planeja. Ele não viola o espaço do tempo. Ele abre a paisagem para que nós possamos ver a temporalidade, para que a temporalidade sempre se faça presente no nosso habitar. E o inabitual disso é que, eventualmente, a gente constrói isso e não está ali para ver o que vai ficar. Né? Fala da nossa própria temporalidade. É uma dedicação que a gente tem para uma coisa que está ali há tantos séculos, às vezes milênios, e a gente passa tão rapidinho pela história do mundo, e dar cuidado a isso que está ali há muito mais tempo do que a gente, isso é de uma sensibilidade, de uma delicadeza. Eu acho uma imagem muito bonita e uma prática também no sentido de um agir, que de algum modo, né, pouco esclarecido, aquilo que o Nietzsche falava quando pedia uma arquitetura, né? Ele fala assim, bom, é que as pedras são cada vez mais pedras. Nesse mundo nihilista, nesse mundo ocidental, as pedras são cada vez mais pedras, né? E talvez as pedras possam ser elas mesmas mais do que pedras dentro Sim. desse jardim cuidado por nós e tudo mais. Sim. Sim, e é importante que isso nos fale da necessidade de permitir o tempo passar. Por isso que eu sou meio fóbico da moral Zygmunt Bauman, do mundo líquido, porque as coisas hoje em dia são muito fluidas. Eu quero um mundo gasoso, cara. Eu quero um mundo cada vez mais fugaz, mas assim,
Isso não muda o fato de que é a temporalidade que está em jogo e a gente precisa aprender a respeitar ela. Não é nem ficar ancorado lá atrás, não é nem ficar olhando para o futuro, mas é olhar para o agora. Para esse portal que está bem no meio, né, que era o que Nietzsche indicava, no final das contas. Nietzsche que tinha um espírito de vingança contra o tempo terrível também, ele não gostava, ele tinha um certo ressentimento ali em relação ao tempo, né? É verdade. E também é justamente essa pedra, né, que é o maior obstáculo para Nietzsche, né? Essa pedra do assim foi, né? Do assim foi, exato. E aceitar o assim foi é uma coisa muito difícil, porque eu não vejo o menor problema de falar assim foi e olha, gostaria que não tivesse sido. Acho que não tem o menor problema. Mas foi. Já abandonou o ressentimento. Eu preferia que não tivesse sido, mas já que foi, agora trabalhamos a partir daí. É isso que essa cultura faz, as duas, o Japão e a China. Eles já foi. Fukushima já aconteceu, trabalhamos a partir daí. A gente ainda não aprendeu a fazer isso aqui no Brasil. A gente ainda está ancorado numa moral colonizatória que faz com que nós ainda queiramos escrever com um linguajar todo feudal, que nós tenhamos uma sociedade toda feudal. A gente ainda não aprendeu que, escuta, já passou, vamos embora. Não dá mais para viver assim. Talvez o ter sido ainda pese demasiado, né? Demais. Bom, é isso, Luiz. Chegamos ao final da nossa conversa. Eu te agradeço aí a tua presença, a tua participação, teus ensinamentos. E, enfim, a gente se vê em breve. E você que está nos assistindo, deixe seu comentário em nosso canal. E é isso aí. Em breve a gente se vê. Até lá. Tchau, Luiz. Obrigado, viu, querido? Obrigado, professor. Eu que agradeço pelo convite.